Agora, a última parte, Tiago vai mostrar para nós que essa fé que produz obras, que não é uma fé intelectual só de conhecimento, mas é uma fé de ação, de atitude, de arrependimento, de apaixonar-se por Jesus, ela também vai te levar. Eu acho isso fantástico. Eu quase chorei quando eu escrevi essa parte da mensagem. Ela vai te levar a uma posição, a uma dimensão completamente diferente de vida. Deixa eu explicar o que eu estou pensando aqui. Primeiro vamos ler o texto também. Versículo 21 a 26, para você achar. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Olha o que ele está dizendo. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Ou seja, ele cria e ele foi lá e colocou Isaque para ser sacrificado. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Olha o que ele diz: cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado? Consegue perceber? Que sem essa prova, essa atitude de fé, de entregar o seu próprio filho, e viver pela fé, e acreditar que ele era poderoso para ressuscitar, o único filho, né, filho da promessa, não o único filho, mas o filho da promessa, foi isso que levou Abraão a ser conhecido como amigo de Deus. Mas se você não está convencido que a tua fé vai te levar a uma dimensão diferente, vai mudar a história da tua vida, vai mudar aquilo que você consegue imaginar, pensa nesse segundo exemplo que ele está dando. Por um lado ele está usando Abraão, o pai da fé, que é um exemplo lindo, mas olha o que ele vai usar Raabe, e ele vai dizer a respeito, caso semelhante. Quer dizer, a fé não é dos queridinhos de Deus, a fé não é de pessoas especiais, a fé é de todos aqueles que se dispõem para o Senhor. E Raabe é uma prostituta, e ele vai dizer, olha aqui, Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Ou seja, ela creu naquilo que Deus ia fazer, e assim como o corpo, até aqui, e fez sair por outro caminho. Olha o que ele quer dizer. Vamos pensar aqui, vê se eu estou errado agora. Vamos conversar, só nós três aqui. Presta atenção. Se a Raabe não cresce, quem seria Raabe? Ninguém. Quem seria Raabe? Ninguém. Seria mais uma prostituta que ninguém nunca ouviu falar e que ninguém sabe quem é. Mas a fé de Raabe levou ela de uma dimensão que ela não só fez parte do povo de Deus, como ela fez parte da genealogia de Jesus. A tua fé vai te colocando numa dimensão que você não pode imaginar. Então hoje eu olho para a minha vida, me desculpe dar um exemplo pessoal, mas eu fiquei pensando nisso. Aonde eu estaria se eu não tivesse acreditado que o Senhor tivesse me chamado para fazer a obra dele? Quem eu seria? E as experiências que eu tive com Deus, e as manifestações da graça de Deus, tudo isso não ia existir. Só existiu porque quando você caminha na direção da tua fé, ela te leva numa dimensão que você não pode imaginar. E é isso que aconteceu com Abraão. Porque ele creu, ele se tornou pai de multidão. Porque Raabe creu, ela fez parte da genealogia de Jesus. Ela deixou de ser a Raabe de Jericó para ser Raabe, que faz parte, irmão, dos heróis da fé. A fé, quando você a usa na dimensão do que Deus está chamando você para fazer, Ele vai te colocando em lugares que você não pode imaginar, vai te abrindo portas que você não pode imaginar, vai trazendo soluções que você não pode imaginar, vai trazendo condições que são transformação da tua vida. Mas enquanto você não usar aquilo que Deus colocou dentro de você, enquanto você não caminhar na fé, você fica numa dimensão reduzida do que Deus quer fazer. E Deus está chamando você para fazer coisas extraordinárias, meu irmão.
irmão. E quando eu falo coisas extraordinárias, é no seu trabalho, é na sua vida, é no seu emprego, é nas portas que Ele quer abrir, é nos negócios que Ele vai criar através da sua vida, é nos recursos que Ele vai entregar na sua mão para que você possa abençoar outras pessoas, é na condição de vida que Ele quer te dar, que às vezes nós não entendemos que Deus é galardoador daqueles que o buscam, e que as bênçãos do Senhor perseguirão aqueles que creem, vão perseguir você porque você creu. A fé te abre porta. É pela fé que você entra naquela faculdade e fala, eu vou ser médico. É pela fé que você entra naquela escola e fala, eu vou trabalhar aqui, e vou ser uma bênção de professor, e vou ensinar essas crianças. É pela fé, meu irmão, que Deus te coloca numa dimensão sobrenatural, porque Deus está dizendo assim, olha, como Abraão creu, e isso foi imputado como justiça, você creu, e isso vai ser imputado como justiça. E aqui está uma chave para nós. Eu acho que você precisa entender isso como uma chave na sua vida. Coisas que só aconteceram na minha vida porque eu caminhei pela fé. Quando eu falei de manhã, quando meus amigos no seminário chamavam Aquiles de Santa Biboca. Se você não sabe, ouve a pregação da manhã que eu expliquei. Aquiles tinha um apelido quando começamos Aquiles como Santa Biboca. Glória a Deus, porque ouvindo os meus amigos zombarem de mim no seminário como Santa Biboca, caminhamos pela fé e chegamos aonde chegamos, e Deus fez milagres aqui, e Deus salvou vidas. E quando você caminha pela fé, é isso, quando você caminha pela fé, uma dimensão nova vai chegando na tua vida. Pela fé você creu e aquele ministério surgiu. Pela fé você creu e aquela sua família foi salva. Pela fé você creu e aquela família foi resgatada. E Deus imputou isso como justiça. E Deus trouxe dimensões para você que você só pode viver pela fé.